Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. Hoje no Alumni Mundos temos connosco Maria Oliveira, alumna da Universidade do Porto, onde concluiu um mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico na FEUP-FEP e um Executive MBA pela Porto Business School. Maria Oliveira tem um percurso exemplar nas áreas da promoção da inovação, transferência de conhecimento e empreendedorismo. É atualmente diretora executiva de negócios da UPTEC e co-diretora do Executive Master in Business Innovation na Porto Business School, onde também leciona. Com mais de 20 anos de experiência nacional e internacional, passou por consultoria e inovação, liderou a área da inovação da Universidade do Porto, foi fellow convidada da Universidade de Boston e diretora executiva da UTEN, um dos pilares do programa UTI Austin, Portugal. É regularmente convidada como avaliadora externa de propostas de prova de conceito para a Comissão Europeia e como oradora em conferências e seminários. Ao longo da sua carreira, tem contribuído de forma notável para ligar o conhecimento à sociedade e apoiar o crescimento de projetos inovadores, inspirando e capacitando novas gerações de empreendedores. Olá Maria, muito obrigado por estar connosco no Alumni Mundos. Olá Nuno, obrigada pela simpática introdução. Eu vou começar por perguntar o que é que levou a escolher a área da inovação e do empreendedorismo tecnológico e a Universidade do Porto para a sua formação. Então, se calhar começando pela área de inovação, eu acho que não foi algo intencional ou que estivesse planeado desde o início. A minha formação de base é em engenharia zootécnica e durante os primeiros 3 anos eu estive a trabalhar muito ligado a questões de preservação de um parque natural e depois numa experiência internacional em Madrid, numa fábrica ligada à nutrição animal. E fui aí a viver com um conjunto de colegas, porque esta experiência foi no âmbito de um programa que se chama o Programa Contacto, que a AICEP proporciona e promove, que um amigo meu, não é, com quem eu dividi o apartamento, estava a trabalhar numa consultora e todos os dias vinha e falava sobre os projetos que estava a desenvolver nessa consultora, que estavam muito ligados à tecnologia na altura. E os projetos tanto eram do setor aeronáutico, como eram muito ligados à parte também da agricultura, e eu achava aquilo extremamente fascinante. Pensava, mas quer dizer, tu de cada vez que tens um novo cliente, tens um projeto completamente novo que tens que abordar na componente da estratégia ou na componente de perceber melhor como é que determinadas tecnologias fazem sentido. E se calhar foi por causa disso que começou a surgir muito esta curiosidade de então o que é isto da inovação? E candidatei-me depois para trabalhar numa consultora muito ligada à inovação, muito ligada ao desenvolvimento de propostas com a Comissão Europeia entre empresas e a universidade. E começou aí o percurso e a curiosidade pela parte ainda em Madrid? Isso aconteceu ainda em Madrid? Foi logo no regresso de Madrid, ou seja, eu na altura, no sítio onde estava a trabalhar, era uma multinacional holandesa, a Nutreco, fizeram uma proposta para continuar lá, mas era trabalhar na área da controle de qualidade, que eu achava interessante, mas também vamos ser sinceros, também para mim era um bocado aborrecido aquilo, basicamente. Estava a pensar na palavra enfadonho. Exatamente, era um trabalho muito de laboratório, ou seja, mesmo o contacto com pessoas era limitado, porque aquilo que eu tinha que fazer era perceber se a matéria-prima tinha determinado tipo de padrões de qualidade e depois perceber se o produto final também correspondia às características que eram anunciadas. E concorri ao mesmo tempo também para esta consultora. E foi a partir daí que, quando me selecionaram, achei interessante, porque todos os meus colegas, na altura eram poucos, a consultora cresceu muito, entretanto, também tinham passado por esta experiência internacional, e os projetos eram extremamente desafiantes, porque lidavam com todas as áreas. O primeiro projeto que eu tive a trabalhar tinha a ver com soldadura linear, e era também com o Instituto de Soldadura e Qualidade, o ISQ, e eu pensava, o que é que eu percebo de soldadura? Não tem nada a ver com a minha área de formação. E obrigou-me a estudar, obrigou-me também a sofrer um bocadinho para construir a proposta, mas quando ela foi aprovada também foi extremamente gratificante pensar. Não interessa qual o domínio ou a área, aquilo que eu tenho que me especializar é perceber como é que eu consigo fazer passar isto daquilo que é ciência, daquilo que é, digamos, a parte mais ligada à teoria para a translação para o mercado. Como é que as empresas vão utilizar, como é que isto vai ter, de facto, um impacto real nas pessoas e, neste caso em concreto, digamos, no desenvolvimento destas empresas que vão gerar emprego, que vão gerar desenvolvimento económico. O empreendedorismo acho que surgiu um pouco mais tarde e teve muito a ver também com a questão da Universidade do Porto.
Eu neste percurso depois senti necessidade de fazer formação complementar. A primeira formação foi na Universidade de Aveiro, no mestrado ligado à gestão da ciência e tecnologia, onde com o orientador de mestrado na altura, o professor Jorge Alves, que me fez um convite para ficar a trabalhar com ele num projeto muito interessante, chamava-se a Casa do Futuro, e logo aí o nome, a pessoa pensa, o que é uma Casa do Futuro? Eu adoro casas, adoro imobiliária, por isso para mim estava a conjugar aqui dois campos que achei que na altura muito motivantes. E aquilo acaba por ser também trabalhar com as empresas de região e perceber como é que se podia fazer um demonstrador no formato de uma casa daquilo que eram as novas tecnologias, novos projetos, e a partir daí também sugerir tendências, ideias que pudessem vir a implementar. E daí, da Universidade de Aveiro, começaram os contactos com a Universidade do Porto, na altura com o Gabinete de Apoio à Propriedade Intelectual. Vim fazer aqui uma entrevista com o professor Marcos Santos, que depois veio a ser reitor também na Universidade do Porto, e a partir daí surgiram também as bases para termos que criar aqui uma estrutura de apoio na Universidade do Porto, que não só apoia a proteção dos resultados de propriedade intelectual, mas promova aqui o empreendedorismo nas diferentes vertentes. Que o faça chegar à sociedade também, não é? Exatamente. Muito bem. E como é que foi a sua experiência académica na Universidade do Porto? A minha experiência académica na Universidade do Porto... Eu começou com um mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, o MIET, e aí foi muito interessante, porque não só em termos dos colegas que tínhamos, já era na altura um mestrado que tinha uma ambição internacional, e que pretendia oferecer aqui diferentes perspectivas de como é que se pode, não é, utilizar os conceitos básicos associados à questão do empreendedorismo, que é identificar uma oportunidade, analisar essa oportunidade, perceber quem é que essa oportunidade vem a servir, ou se é um problema, quem é que tem esse problema, e construir um negócio à volta destes conceitos. Por isso foi extremamente interessante, foi algo que para mim, eu diria que me abriu muito os horizontes. Depois, em termos do MBA na Porto Business School, aí eu acho que foi uma catarse, porque na fase da minha vida em que eu estava, com uma filha pequena de cerca de 1 ano, o nível de exigência e de tempo que foi necessário dedicar, eu acho que foi transformador. Acho que é aquela questão quando falamos que há algumas experiências que nós vamos tendo, que podem ser até traumáticas em certo aspecto, acabam por nos modificar, acabam por nos abrir horizontes de outra forma. E eu acho que o facto de nível de exigência, o tempo que tive que dedicar a desenvolver os trabalhos, as ligações que fiz com os meus colegas em termos de MBA, de facto ajudou-me a conseguir, eu diria, percepcionar as questões ligadas à gestão e estratégia de outra forma. E também uma parte bastante importante que é as ligações que nós conseguimos fazer, as conexões que nós conseguimos estabelecer, de que maneira que nós alargamos aqui esta rede de contactos, que depois é essencial para nós, para termos a implementação de algum projeto no terreno, na realidade. Muito bem. E quando é que, já nos disse que foi na sua passagem por Madrid, que ficou aí com algumas ideias a fervilhar, mas esse fazer acontecer já vinha anteriormente ou não? Já em pequena tinha assim, queria mudar o mundo, digamos assim, ou não? Ou não tinha isso? Eu não sei se tinha esta percepção de querer mudar o mundo, não desta forma assim tão perceptível. O fazer acontecer. Eu acho que tenho uma necessidade de tentar resolver problemas. Vamos pôr as questões desta forma. Ou seja, ter escolhido a engenharia tinha muito a ver com a questão mais de prática, de conseguir analisar processos e partir de uma questão até chegar à parte da solução. O empreendedorismo e a inovação, paradoxalmente, ajudou-me a olhar para isto de outra perspectiva, de se calhar não é tão importante assim olharmos para a solução, mas conseguimos perceber bem o problema que nós temos em mãos e de que forma e que diferentes vertentes. Até porque se o percebermos, a solução vai ser necessariamente melhor. Não? Exatamente. Ou até aquela solução que inicialmente estávamos a desenvolver não é para aquele problema, não é? E como tal, novas perspectivas acabam por surgir. Por isso, esta questão de fazer acontecer, para mim, tinha muito a ver com ter um resultado prático de algo, conseguir ter algum impacto, e eu acho que isso de ter um impacto sempre esteve presente em mim nas diferentes vertentes ou nos diferentes tipos de funções e trabalho que fui tendo ao longo da minha vida. Muito bem.
Ao longo da sua carreira esteve envolvido em projetos que aproximam ciência, conhecimento, tecnologia, sociedade e destaco até a liderança da Porto Inovação. Que resistências é que encontrou neste caminho que pretende ligar mundos que nem sempre comunicam facilmente? Eu acho que a principal resistência que eu fui encontrando, particularmente passando do meio empresarial de onde vinha depois para o meio académico, tinha muito a ver com uma questão mais de cultura. Na altura, e acho que a Universidade do Porto, entretanto, também mudou bastante, já se passaram muitos anos, mas na altura eu sentia pelo menos uma certa hierarquia muito estabelecida. E que essa hierarquia muitas vezes era difícil de conseguirmos estabelecer bons canais de comunicação. Com isso queria dizer que, por exemplo, uma das frases que eu ouvia muitas vezes é não se faz assim, ou nunca fizemos assim. Era logo a partir de uma barreira para tentar novas abordagens. Por isso, esta questão de não é assim que nós fazemos foi algo que eu senti muitas vezes como uma barreira. Uma segunda abordagem tinha a ver também com os recursos. Eu acho que, de facto, instituições como a universidade e outras, porque existe muito esta percepção do que é o setor público, o que é o setor privado e o que é que está muito associado às vezes de ineficiências no setor público. A partir do momento que se trabalha dentro deste setor, também se percebe a limitação de recursos com que se trabalha e a criatividade que muitas das pessoas que estão aqui, criatividade, dedicação e profissionalismo que muitas das pessoas que trabalham neste setor têm de ter para de alguma forma conseguirem fazer, eu diria, programas, desenvolver estratégias com impacto, com os poucos recursos que têm. Com base nisso, essa foi outra das dificuldades, foi perceber muito bem, isto poderia ser feito muito mais rápido se tivéssemos A ou B, mas não temos. E como não temos, vamos ter que encontrar aqui outras estratégias para chegar a esse resultado. E ao mesmo tempo encontrei, eu diria, pessoas extremamente interessantes, com uma motivação e um propósito muito fincados, que eu diria que dedicaram a sua vida e continuam a dedicar a resolverem problemas que nos afetam como sociedades, como pessoas, e quando falamos disso pode ser na área da medicina, mas pode ser também a nível da energia, que de facto nos dão um intuito e uma motivação muito grande para ajudar. Porque achamos que eu quero fazer parte desta solução que se está a tentar desenvolver. Como é que eu posso contribuir para que isto de facto possa ter ou mais recursos ou possa acelerar aqui o seu processo de desenvolvimento. E acho que foi um pouco essa junção entre estas foram as dificuldades, é certo, mas ao mesmo tempo havia sempre uma motivação constante. E não era difícil, conseguimos até aliciar pessoas para se envolverem, para se juntar ao projeto a partir do momento que conseguimos comunicar essa visão. E o nosso país está preparado para isso, não? Eu acho que o nosso país tem que estar preparado para isso, não há outra solução e obviamente que o país é feito de pessoas, é feito de instituições que são agrupamentos de pessoas e todas estas pessoas estão cada vez mais preparadas para isso, por diferentes fatores. Mas não somos um bocadinho velhos do Restelo? Eu acho que essa questão se somos, não somos, evidentemente que há sempre algumas dificuldades à mudança. Há sempre quem ache que o que existia antes era melhor, mas se calhar porque aquilo que existia antes era aquilo que nós estávamos habituados e que nos sentimos confortáveis. Mas é neste desconforto, às vezes, que surge que de facto as verdadeiras inovações têm oportunidade. É quando nós estamos, eu até acho que muitas vezes para os estudantes, em termos do Executive Master in Business Innovation, aquilo que lhes tentamos fazer muitas vezes é tirá-los da zona de conforto. E como é que nós os tiramos da zona de conforto? Nós lidamos com profissionais que frequentam este programa, muitos deles com 10, 15, 20 anos de experiência. Ninguém lhes vai dizer como é que eles vão fazer o trabalho que têm desempenhado nos diferentes setores melhor do que eles, porque eles são experts. Mas a questão é, exatamente porque eles são experts, muitas vezes não se põem numa posição em que estejam abertos para escutar outras opiniões, outras perspectivas. Então temos que os tirar um bocadinho, temos que os abanar um pouco para eles sentirem que têm que estar, primeiro, numa posição mais de observação, mais calados, mais atentos. Isso normalmente faz-se com determinado tipo de simulações ou exercícios. Por isso, cada vez que nós estamos a sair da nossa zona de conforto, estamos mais preparados para conseguir ouvir ideias diferentes. Porque estamos naquela sensação de pânico. O que é que vai acontecer agora? É melhor estar atento. É melhor... Eu estava aqui a provocar um bocadinho, mas nós temos excelentes exemplos em Portugal de inovação, não é? Somos o país que tem estado em muitas áreas à frente.
como é que nós podemos evitar que a inovação se torne um conceito vazio? Eu acho que quando falamos aqui de conceito... Às vezes nós inovamos, mas aquilo depois parece que não tem sentido prático. Inovamos tanto, mas nem sempre as coisas depois se adaptam à sociedade. Então, eu diria que, até por definição, provavelmente não será bem uma inovação. Eu acho que em termos do trabalho que tinha na Universidade do Porto, havia muito esta distinção sobre o que é uma invenção e o que é inovação. Uma invenção, por definição, até para poder ser protegida, por exemplo, por uma patente, tem que ter aqui aquilo que nós chamamos de novidade. É algo novo, é algo que não existe. E é algo que, ao mesmo tempo, sendo novo, não existe, não é apenas uma descoberta, que de repente levantei uma rocha e havia algo por baixo que não existia, uma nova espécie. Tem que ser algo que é replicável. Mas a partir daí, se não há uma aplicação prática, se não há uma aplicação no mercado que tenha um impacto, e esse impacto pode ser social, económico, ambiental, mas um impacto que possa ser medido, então não é uma inovação. Por isso, quando falamos em inovações vazias, provavelmente foram tentativas de lançarmos novos produtos, novos serviços, mas que de facto foram mal direcionadas, não resolviam um problema real de uma pessoa, de uma organização, e que a partir daí pudessem crescer. Ou será que nós já estamos tão acelerados com esta coisa da tecnologia que por vezes criamos coisas que a tecnologia acabou por passar à frente, não é? Às vezes temos coisas que parecem muito úteis durante alguns meses, mas depois desaparecem. Eu aí não sei, Nuno, porque vamos pegar agora num exemplo daquilo que é a inteligência artificial, muito aplicada também aqui aos modelos, aos LLMs. Alguém precisava do ChatGPT? Alguém sabia ou especificou a necessidade de ter algo assim para um intuito? Provavelmente todos nós achávamos que a inteligência artificial poderia ter benefícios, e sim, aplicados a diferentes campos, mas especificamente a questão da parte do ChatGPT. Como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo? Sim, essas ferramentas que temos hoje em dia, que mudam imagens, tiram pessoas das imagens em 2 segundos, criam textos fabulosos em pouquíssimo tempo. Como é que vê isso? Eu vejo com muito respeito, por 2 motivos. Primeiro, otimista ou pessimista? Eu sou uma otimista por natureza, por isso vou sempre ver isto de uma forma também de uma forma otimista, mas quando eu digo com respeito, porque de facto é extremamente poderoso. E acho que no ponto onde nós estamos agora não temos a real percepção do impacto que pode vir a ter. E esse impacto necessariamente eu vejo como sendo positivo. O que não quer dizer que não existam outras questões que devem ser logo à partida acauteladas. Questões que nós falamos muito que têm a ver com questões éticas. Questão que a inteligência artificial em si provavelmente não vai conseguir, ou não achamos que venha a conseguir, ultrapassar. E esta questão que surge muito da substituição, ou seja, a AI agora vai substituir o ser humano, isso será impossível logo por, eu diria, características que nós seres humanos temos da empatia que ainda não estão desenvolvidas em termos de inteligência artificial. Agora, como é que eu vejo? Eu vejo que é uma ferramenta extremamente útil e poderosa e que, de facto, nós não podemos negar que tem de ser utilizada, implementada, absorvida de uma forma responsável, consciente, para nos poder ajudar no futuro, nos diferentes setores, justiça, medicina, indústria. E quando eu falei de, se calhar ninguém o pediu especificamente com as características que tem agora, ninguém o desenhou já com este intuito, ele foi crescendo e foi sendo desenhado. Também ninguém conseguia prever o impacto que ia ter. O ChatGPT, em 2 meses, conseguiu 100 milhões de utilizadores. Sim. Uma tecnologia como o WhatsApp demorou 2 anos e meio a ter os mesmos resultados. O que é que isto indica? Que estamos numa curva de mudança muito, muito acelerada, para a qual nós, seres humanos, se calhar não estamos preparados para conseguir lidar. Então, como é que nos preparamos? Particularmente quando falamos na academia, não é? Como é que nós preparamos as novas gerações para aquilo que é um futuro extremamente incerto ou com dificuldades? Nós podemos tentar, de alguma forma, prevê-lo, fazer cenários, mas é sempre incerto. E provavelmente não vai ser aquilo que nós imaginamos neste momento daqui a 10 anos. Como há cerca de 15, 20 anos atrás, ninguém imaginava que nós hoje estaríamos a falar sobre o ChatGPT como uma ferramenta revolucionária em termos daquilo que é, digamos, o trabalho, das diferentes vertentes. E eu acho que a única questão que podemos ter aqui é preparar, eu diria, as novas gerações, primeiro, para serem curiosas, para questionarem,
aquilo que nós dizemos desenvolver um sentido crítico, que às vezes parece um conceito muito abstrato, que é um sentido crítico, mas o sentido crítico é no fundo para tentarmos analisar uma questão, um problema com diferentes perspectivas. E muitas vezes quando nós não temos essas diferentes perspectivas, procurá-las, ou seja, rodear-nos de outras visões, de outras formas de encarar, digamos, o mundo e esse mesmo problema. Por isso, eu acho que é isso que nós temos de fazer a nível do ensino, e não tanto, eu diria, aquilo que era um método do passado de que isto é aquilo que se aprendeu até a data, agora vamos tentar repeti-lo, decorá-lo, de alguma forma transmiti-lo. Por isso, eu não sei se fugi aqui agora um bocadinho no âmbito da questão, mas eu de facto acho que tudo isto, para mim, é aquilo que eu digo que é um mundo novo, entusiasmante, excitante, com os desafios que podem existir aqui associados. Mas pensar que algo como estas novas tecnologias possam de facto vir a servir para resolverem problemas que também se calhar foram criados por nós, não é? Quando falamos de sustentabilidade, do aquecimento global, de para onde é que o nosso planeta caminha, como é que nós podemos utilizar tudo isso então para ajudar a resolvermos esses problemas? Eu acho que o próprio ChatGPT é uma espécie de agente de mudança, não é? Porque nos permite muitas vezes abrir horizontes, dar-nos ideias, portanto, acho que isso é muito positivo. E eu, pelo menos, vejo dessa forma. Deixa-me dar aqui só um exemplo, até porque acho curioso, porque ainda ontem estive numa sessão que tinha muito a ver com, digamos, networking, como é que nós conseguimos ser melhores a fazer algo que muitos de nós achamos que é desconfortável. É desconfortável abordarmos pessoas que não conhecemos e começamos a falar com elas, é desconfortável expormos muitas vezes em situações nas quais nós nos sentimos que não dominamos o contexto, ou achamos que não somos suficientemente interessantes. E uma das questões que foi colocada por uma das pessoas na audiência era exatamente isso. Agora, com estas novas tecnologias, com o ChatGPT, com a inteligência artificial, como é que isso vai mudar, não é, no fundo, as relações humanas? E o docente que estava a dar a palestra referiu, bem, há determinadas questões que nós somos máquinas de hormonas. E estas hormonas que no fundo nos fazem ser os seres humanos e a reagir e ter sentimentos e emoções, e não é algo que, de certa forma, o ChatGPT não consegue estimular-nos. Por exemplo, a endorfina, batemos a endorfina, e como estávamos a falar antes deste podcast, se calhar temos que dar uma corrida. O ChatGPT não nos dá endorfina, mas dá-nos dopamina, que é aquela satisfação de um trabalho bem feito. Exatamente. Porque qualquer coisa que nós pomos no ChatGPT, ele vai dizer se é genial. Muito bom, muito bem feito, Maria. Acho que essa ideia está muito interessante e vamos desenvolver. Ou seja, dá-nos aquele feedback que nós gostamos, não é? Imediato de isto está a correr bem. Por isso é com isso que nós temos que também ter um certo cuidado. Mas depois a oxitocina, outro tipo de hormona que só existe com o abraço e com aquele sentimento que temos de estar, olhar olhos nos olhos de todo ser humano. Trabalhar em equipa, basicamente. E isso o ChatGPT não consegue fazer. Muito bem. Voltando ao seu percurso, durante o seu percurso, há algum projeto ou iniciativa que a tenha marcado de forma especial e que tenha um potencial transformador especial? Eu não consigo assim destacar em termos de projeto profissional que acho que todos eles foram importantes e se calhar cumulativamente é que em mim tiveram um impacto significativo. É claro que há sempre questões muito ligadas, por exemplo, à gestão ou das oportunidades que eu tive para gerir equipas, tanto na Porto Inovação como agora na UPTEC, em que há um contacto muito direto com pessoas e nós sentimos que temos um impacto nessas pessoas. Primeiro porque, de certa forma, as contratamos, não é? E logo a partir daí há um voto de confiança e é um trabalho em equipa que se constrói. E depois porque no dia-a-dia estamos a trabalhar com elas e passamos para além do lado profissional também para perceber o que é que as motiva, qual é o seu contexto familiar, o que é que de certa forma pode estar a correr bem ou mal. Por isso, a parte da gestão tem muito essa componente humana, que para mim, de certa forma, e daí, se calhar um dos objetivos que tive sempre nos dois sítios onde estive, tanto no Porto Inovação como agora na UPTEC, foi crescer equipas, e na UPTEC, felizmente, em 6 anos nós duplicamos a equipa, tem logo um impacto. E depois porque também nesta posição de gestão, muitas vezes conseguimos lançar programas e iniciativas, e estas iniciativas envolvem outras pessoas, outros participantes, e conseguimos também a partir daí notar algum dos impactos. Eu vou dar 2 exemplos concretos que achei interessante. Na Porto Inovação,
Nós lançamos um programa de estágio chamado Upintec para estudantes de mestrado e doutoramento, em que eles vinham trabalhar connosco numa base temporária de um dia por semana, a analisar tecnologias, a perceber qual o potencial desta tecnologia, a reunir com os investigadores e tentar delinear estratégias para que aquela tecnologia pudesse ser protegida e passar para o mercado. E o potencial da atração que este programa teve, que foi algo que nos surpreendeu na altura, porque muita gente concorreu, muita gente queria fazer este tipo de trabalho. Logo para a equipa, serviu como um catalisador de motivação mas as pessoas querem fazer aquilo que nós fazemos, mas afinal isto é fixe, não é? E por outro lado, perceber que as pessoas, o tempo que passaram ali connosco, de alguma forma as marcou, lhe proporcionou oportunidades de emprego diferentes. E nós tivemos muito esses testemunhos foi por ter estado convosco durante 6 meses, 1 ano, a fazer aquele trabalho que eu pude trabalhar nesta indústria, neste setor, porque valorizaram extremamente esta questão de eu ter estado a aprender sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Aí nós sentimos, mas afinal, este programa tem um impacto para além do programa e do número de participantes, tem um impacto que se perpetua no tempo e que depois serve de amplificador, porque depois estas pessoas também nos abriam as portas para questões que nós tínhamos, para algum tipo de contacto que precisássemos naquele setor e naquela indústria. A escola de startups na Upintec também funciona um pouco assim, ou seja, ver entrar projetos numa fase que ainda estão muito embrionária, que ainda não sabem muito bem se vão ter sucesso, se vão para o mercado, sentir como é que evoluem no âmbito da escola e depois, passados uns anos, perceber onde é que eles estão e o sucesso que estão a ter. É de facto pensar, muito bem, obviamente não foi a escola o único fator que os ajudou, não é? Muitas outras coisas entraram aqui. E todo o mérito e o talento é dos seus promotores e dos founders das empresas. Mas houve aqui uma semente que foi plantada e que de alguma forma ajudou a contribuir para aquilo que foi depois um impacto real. Sente que já inspirou outras gerações, ou não? Com o seu trabalho? Sente que já criou aqui novos agentes de mudança, pessoas que querem fazer mais, que querem fazer diferente, que querem fazer bem? É uma pergunta difícil. Se eu sinto, eu não sei, se eu sinto, eu espero poder inspirar a minha filha, muito honestamente, acho que em termos de novas gerações, quando eu penso nisso, penso nela e ela tem 10 anos. 10 anos. E de que forma é que eu a posso melhor preparar, não é, para os desafios que este mundo tem, não é? Este futuro que ela vai ter e de maneira que também aprendo com ela, porque isto também é muito interessante, não é? Aquilo que nós conseguimos aprender com as novas gerações. Se já inspirei, não consigo responder de forma, eu diria, honesta a essa pergunta. Eu acho que já tive feedback, particularmente de estudantes ou de outras pessoas com quem trabalhei, que me disseram que foi importante. Algo que eu transmiti ou algo que aprenderam durante o tempo que estiveram a trabalhar comigo. Eu acho que se inspirei também foi muito inspirada. Basicamente há uma reciprocidade aqui enorme dentro desta questão. Os bons líderes normalmente são assim, não é? Pois não sei, a verdade é que eu acho que é assim, nós temos energia, não é? Esta energia que nós damos a alguém muitas vezes só funciona se do outro lado também as pessoas estiverem disponíveis, não é? Para interagir e para dar de volta, o que significa que tudo isto acaba por ser uma colaboração, acho que é a mesma palavra, uma colaboração. Por isso, o que é que eu posso dizer sobre isso? É assim, se inspirei, espero que tenha inspirado para o bem, no sentido de ter tido um impacto positivo, de facto, na vida dessas pessoas. Mas acho que me senti, isso eu posso responder na primeira pessoa, não é? De facto, senti-me muito inspirada por muitas pessoas com quem trabalhei. Não só pela sua forma de estar, de trabalhar, de liderar, sem dúvida, mas por tudo aquilo que pude aprender. E eu acho que a generosidade está muito aqui na base desta conversa, ou seja, há pessoas que são brilhantes, mas são tão fechadas, é tão difícil de alguma forma nós conseguirmos obter feedback ou algum tipo de ensinamento que acabamos por ficar um pouco isolados. E depois há outras pessoas que são extremamente generosas com o seu tempo, com a forma como se sentam ao pé de nós muitas vezes e dizem, então vamos lá analisar isto, vamos pensar em conjunto, que isso sim é aquilo que eu acho que é transformador. E houve assim algum momento que recorde ter pensado, isto valeu a pena? Quando diz isto valeu a pena, isto é o percurso, todo o seu percurso. Eu acho que constantemente eu não me arrependo das escolhas que fiz, ou seja, dos sims que fui dizendo ao longo da vida, mesmo quando esses sims me trouxeram dificuldade. E quando eu digo dificuldade eram desafios, e esses desafios às vezes não são fáceis, exigem muito de nós
sentimos exaustos, sentimos cansados, sentimos muitas vezes que não correspondemos àquilo que deveríamos ou que gostaríamos, mas nunca me arrependi. Se calhar arrependo-me daqueles a que disse que não, mas eu acho que quem me dera a mim ter múltiplas vidas, como se isto fosse um labirinto e nós pudéssemos escolher o caminho A, B, C e D, mas não excluíssemos nenhum, para poder perceber até onde é que eles nos levavam. Por isso, eu acho que aqui a resposta é, eu sinto que vale a pena, sempre constantemente. Às vezes há momentos mais difíceis em que nós pensamos, isto é tão complicado, isto é tão difícil, porquê que eu estou a fazer isto? Eu preciso fazer isto. É aqui que o propósito, acho eu, entra um bocadinho na equação, naquelas alturas que eu acho que são muito importantes. E falávamos do caminho de Santiago e daquela introspeção que muitas vezes temos de fazer de, eu preciso continuar a fazer isto, qual é digamos, a gratificação que eu estou a tirar disto, para além muitas vezes de questões económicas, até pode ser o salário, pode ser, mas o que é que eu tiro daqui, efetivamente, que me ajuda a ser feliz? E constantemente, quando eu faço essa análise, sinto que sim, é por isso que continuo com muitos projetos que às vezes competem pelo meu tempo e que são difíceis. Ao mesmo tempo gostaria muito de ter experimentado outras vias, não é? Ter seguido por outros caminhos pelos quais na altura disse, não vou por aqui. E agora penso, e se tivesse sido? Olha, vou-lhe dar um exemplo, não tem nada a ver, mas de facto, eu fiz um estágio na Comissão Europeia. Foi a minha primeira experiência profissional quando saí da universidade. E eu queria ir para fora, na altura, pronto, Bruxelas não era assim um sítio muito exótico, nem é, é um bocadinho cinzento, mas era a minha primeira experiência internacional, ia passar 6 meses fora, estava sozinha, completamente sozinha, não havia telemóveis, também temos que dizer isto desta forma, por isso tudo parecia mais complicado. Mas quando fui para Bruxelas, ao mesmo tempo, fui fazer uma coisa que não tinha nada a ver com a minha carreira, mas fui concorrer para a TAP para ser assistente de bordo. Porque tinha a ver com viagens, eu adoro viajar, e pensei, isto é uma oportunidade fantástica de eu poder viajar. E como é que correu? Pois eu fui selecionada, mas tinha que optar, e optei por Bruxelas. E não me arrependo, porque de facto foi uma experiência extremamente interessante, era muito multicultural, tínhamos estagiários não só da Europa, mas de vários pontos do mundo, éramos 600, e foi um desafio, porque me pediram coisas que eu na altura pensei, eu não sou capaz de o fazer, e constantemente me desafiei sempre a pensar, eu não vou ser capaz de entregar isto que me estão a pedir, eu não tenho ainda o conhecimento. E eu acho que esta questão do desafio e as pessoas terem acreditado em mim também desenvolveu muito uma componente que é importante, que é nós confiarmos em nós e sermos resilientes, pensarmos que as coisas neste momento estão a correr mal, mas a seguir, se nos esforçarmos, vão correr bem. Mas também gostava de ter percebido como é que seria outro caminho. E se eu tivesse trabalhado 2 anos na TAP ou noutra companhia aérea? O que é que isto teria? De quantos países teria conhecido e por aí dentro? Não acho que fosse uma opção de carreira neste momento para mim que eu quisesse. Mas o que é que seria? Por isso, quando eu digo, de facto é uma pena, nós não podemos viver como num jogo várias vidas paralelas para podermos experimentar, é uma limitação que ainda temos como humanos. Mas que não me arrependo da trajetória que fiz e que nem foi assim tão, como se costuma dizer, não foi decidida, foi acontecendo, à medida que as oportunidades foram surgindo, não me arrependo. E usar o instinto, não é? Muitas vezes para as decisões que tomamos, não é? Sim, acho que também é importante aquela questão que nós dizemos, aquele gut feeling, o que é que não temos nenhum dados para nos basearmos, e os dados são importantes, a informação é importante, não é? Para tomarmos decisões. Eu gosto muito de fazer decisões, ou pelo menos espero conseguir fazê-las muito racionais, mas depois, em caso de dúvida, há sempre aquela coisa que nos diz e agora? E agora? E aí, se calhar, tem que ser mesmo um instinto. Muito bem. Que conselhos é que daria a quem está a terminar a universidade e quer ser um agente de mudança? O que é que diria a estas pessoas? Eu acho que, o que é que eu posso dizer a essas pessoas? Primeiro, que sejam abertos a novas experiências, e com isso muitas vezes nós, por diferentes motivos, podemos nos restringir e dizer, eu vou por aqui porque é mais seguro. Mas às vezes o mais seguro não é aquilo que necessariamente nos vai trazer as maiores oportunidades ou que nos vai motivar. Por isso esta questão de experimentar, sermos abertos, não ter medo e não ter medo de falhar também, porque acho que isso faz parte do percurso, estamos constantemente a dizer isso aos empreendedores. Ninguém gosta de falhar. Mas falhar, são isso normalmente. Não? Exatamente, falhar é desagradável. Falhar traz consequências, obviamente, mas então o que é que nós temos que fazer? Temos que tentar falhar com o menor risco possível e aprender com base nessa experiência para não fazer o mesmo erro. Mas não temos medo às vezes de arriscarmos, que é essa a questão, e tomarmos decisões. Nós temos que necessariamente ao longo da nossa vida tomar decisões, e as decisões vão ter consequências, vão fechar portas e vão abrir outras. E se calhar só vamos saber aquilo que realmente funciona para nós se experimentarmos. Por isso os conselhos que eu dou é
tentem envolver-se em iniciativas, mesmo muitas vezes quando essas iniciativas são de voluntariado e exigem um pouco do nosso tempo. Tentem conhecer novas perspectivas. Se houver uma oportunidade, como eu acho que foi importante para estes estudantes que passaram pelo Porto Inovação e que agora estão a passar pela UPTEC, e nós queremos também aqui uma iniciativa que é o Board of Students da UPTEC, exatamente para puxar os estudantes para um contexto diferente, arrisquem. No máximo, isto o que é que vai acontecer? Vão perceber que não é para vocês e que parte do vosso tempo foi dedicado ali, mas vão aprender sempre. Vão alargar a vossa rede de contactos, vão conhecer novas perspectivas. Por isso, eu acho que este era o conselho mais lato, geral, que eu poderia dar para quem está agora a terminar a universidade. Muito bem, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Vou-lhe fazer a última pergunta. Se pudesse plantar uma semente hoje que representasse o futuro que gostaria de ajudar a construir, que tipo de semente seria e porquê? Eu acho que aqui a semente... acho que tem que haver uma semente de tolerância. Nós estamos num mundo muito acelerado e somos impacientes. E às vezes, ao sermos impacientes, também não temos o nosso, digamos, capital de tolerância é menor. Tentamos, por exemplo, na UPTEC construir algo que seja uma cultura muito diversificada, inclusiva, e para isso tem que haver tolerância. E quando olhamos para um mundo tal como ele está agora, muito polarizado, achamos que essa falta de tolerância é uma das questões, ou seja, nós temos dificuldade muitas vezes a aceitar aquilo que é diferente de nós, aquilo que não compreendemos à partida porque não nos damos a oportunidade ou o tempo de compreender. E isso cada vez mais é essencial. Estamos num mundo com desafios complexos, que sem essa parte da tolerância, da confiança no outro, na colaboração, será muito difícil conseguirmos vir a solucionar. E de facto, acho que é isso. Muito bem. Maria, muito obrigado por ter estado connosco. Espero que tenha gostado da experiência. Claro que sim, obrigada, Nuno. Quanto a nós, o Alumni Mundo fica por aqui. Voltamos a ver-nos no próximo episódio. Até lá.